você que acompanha o canal História Mais. A gente está indo agora para o País de Gales, saindo agora de Swindon para o País de Gales. E dessa feita, participando conosco aqui, o nosso amigo Pedro Marcelino. Opa, maravilha. Grande homem de Deus. A Vânia, como sempre, e a Lucilene. Daqui a pouco, espera aí uma pesquisa interessante sobre o País de Gales e outros detalhes que eu vou te mostrar. Fique comigo. Aqui na frente você vê ali no topo as placas já bilíngues, né? Em inglês e também em galês. Newport, Casney, Newville. Acabamos de entrar aqui nos muros construídos por romanos no País de Gales. É uma trajetória de mais de 2000 anos registrada em história, sendo que os galeses, ou os Welsh, começaram aqui do tempo dos celtas, portanto, antes do quarto século. Vem seguindo com a gente. Pelo fato das duas línguas estarem altas na cidade, os cardápios, as orientações, todas foram escritas em inglês e em galês. As duas línguas paralelas andavam juntas. Não confundir galês com gaulês. Gaulês é da Gália, a formação da França. Galês, aqui, Welsh, que é a parte do País de Gales. Olha, a história remonta do tempo do Império Romano. Nesse tempo aqui, do Império Romano, então havia o grupo chamado Celta. Eles dominavam aqui essa região. E aqui tem uma cruz celta, tá vendo? Essa cruz é muito usada nos históricos para mostrar o grupo celta. Aqui nessa região e dominava essa parte aqui. Chariot Walls. Aqui, claro que não passa uma carruagem, mas simboliza o local onde se passava. Veja as colunas gregas, né? A arquitetura grega, mas é a arquitetura chamada arquitetura greco-romana na época, né? E esses muros aqui, uma boa parte já é uma reconstrução, mas a base, pelo menos a base, você reconhece pelas pedras, o tamanho que elas não são uniformes, são cortadas aleatoriamente e são montadas uma em cima da outra, né? Depois, com a aquisição do castelo, a reconstrução do reino, eles fizeram umas reformas, reconstruíram, tem a tal do tombamento histórico, né? Então eles arrumam e fica bem parecido da época aqui. Né? Esse corredor aqui mostra algumas batalhas, que aqui é o local de batalha, onde muito sangue foi derramado aqui, olha, a partir do século V, com a briga do Império Romano. Adriano esteve aqui no ano 135 e ele coordenou as campanhas bélicas aqui nesse local, né? Esse castelo começa no período do Cláudio Nero, em 44, e a historicidade vem até ali o ano 2000. Mas a parte mais histórica dele mesmo vai estar remontado a partir de 44 até 1700, 1800, quando começa a arrefecer os reinos aqui na Inglaterra. Pelo menos 2 reis diretos aqui da Inglaterra fizeram boa presença, que foi o Henrique VIII e o Eduardo VI. O Cromwell também esteve por aqui quando fez a questão do protetorado britânico. Olha, caminhar por aqui é literalmente andar pelos corredores da história. Opa, passou uma briga aqui, quase me pegou. E a espada do romano roçou na minha calça. Estamos aí, andando nos corredores da história. Carlos I, quando aconteceu a Revolução Gloriosa. Na verdade, o avô dele, que foi o Carlos, foi o James, na verdade. Ele é filho do James. Os puritanos cortaram a cabeça dele, Carlos I. Depois veio o James II, o Carlos II e o James II. O James II deixou o reino correndo para que a filha dele
se juntasse com o William de Orange, tá vendo aqui, ó? O William de Orange, que veio lá de Holanda e assumiu sem ter uma guerra. Foi chamada de Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue. Logo ali à nossa direita está uma catapulta. Não era uma catapulta muito grande, mas algumas pessoas sabem que Leonardo da Vinci ele não foi só um pintor, né? Não foi só o pintor do quadro da Mona Lisa, mas ele também foi um grande engenheiro e ele desenvolveu as catapultas. Era uma novidade na sua época e ele desenvolveu as catapultas e por isso ele tinha acesso direto, né, nos reinos da sua época. O território de Wales, ou País de Gales, ele foi conquistado por vários tipos de povos. Os romanos, por exemplo, estiveram aqui desde 44 até 79 depois de Cristo. E tem muita coisa aqui que ficou sobre o seu domínio. Agora, antes deles, bem antes, em 1066, quando Guilherme ou William I conquistou a Bretanha, ele passou por aqui também. Esse é um local que guarda várias versões da história. E você vai colocando uma ao lado da outra e vai entendendo todo o quadro que aqui se processa. A língua falada pelo povo celta da antiguidade permanece viva até hoje, que é o galês. É o segundo idioma oficial, depois do inglês. Então, aqui ao fundo você vê um campo aberto do castelo Cardiff. Cardiff, em galês, significa castelo também. Neste campo aqui, você não tem ideia quantas batalhas campais foram travadas aqui e quantos protestantes morreram aqui queimados em estacas a partir de 1533. É uma série de fatos que envolvem o mesmo local. Olha, o espaço geográfico é o mesmo. As histórias são coligadas. Por aqui passa uma veia da história. A formação do País de Gales apresenta uma cultura celta no cerne do seu surgimento. O povo celta habitava o local desde a antiguidade. Esta é uma parte do castelo de Cardiff. Esse país agrega 641 castelos. A sua dimensão é de 20.722 km². Relativamente um país pequeno, em proporção ao grande número de castelos. Quando a gente vem num castelo como esse, nós vamos entender quando a Bíblia fala sobre o atalaia, né, que o atalaia ele observa de longe. Esse aqui era mais ou menos uma guarita, fica no canto, nós vamos ver que segue o muro para lá e segue aqui. Então ele observava, hoje tem a cidade, mas possivelmente isso aqui tinha uma vista aqui de uns 10, 15 quilômetros, onde o atalaia que estava aqui avistava o inimigo e dava o alerta para quem estava dentro do castelo. Para você ter uma ideia do que ocorria nessa sala, porque nota-se que é uma sala de reunião e muitas decisões de guerra foram tomadas aqui neste lugar naquela época.